Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal do mês de março. Como diz aí um querido amigo e cliente meu esses dias, né? Eu sempre falo, sem mais delongas, vamos começar aqui a compartilhar a nossa carta mensal do mês. Perfeito? Então vamos lá, a ideia com base nos feedbacks passados, a gente fazer um conteúdo um pouco mais curto, né? Eu sei que às vezes eu me empolgo, eu até peço desculpa por isso, mas a ideia da carta em si é mais dividir um pouco como é que foi a performance da carteira no mês, vocês já estão recebendo também os relatórios, né, de execução e acompanhamento referente ao mês de março, e aí dúvidas iniciais que surjam com esse material, muito provavelmente esse vídeo vai tratar, mas isso não impede vocês de sempre, óbvio, procurar a gente para falar sobre o tema. Perfeito? Então, vamos falar do mês de março, como é que rolou e o que que aconteceu. A gente começa com a rentabilidade da carteira de renda fixa, né? Então, quando a gente pega aqui um histórico aqui de mais de 6 anos de carteira, mostra de fato a Elevate tendo uma performance muito superior à Selic. E a gente tem tido um começo de ano, né? Vamos pegar esses primeiros 3 meses atrás da Selic. A gente já explicou um pouco o porquê nos vídeos de janeiro e fevereiro. Vamos explicar novamente esse vídeo do mês de março, mas é muito um pouco parecido como bolsa, né? A gente chega num momento muito oportuno para montar posições que, de novo, né, vão trazer uma rentabilidade muito mais forte para a nossa carteira quando a gente olha um ciclo aí maior de 6 meses a um ano. Então, isso é muito importante. A carteira da Elevate ela é personalizada, cada cliente vai ter uma formatação, mas basicamente os ativos eles são os mesmos. O que muda um pouco é o tamanho das posições em determinados ativos, porque cada um cumpre um papel dentro da estratégia da Elevate. Então, essa rentabilidade é uma rentabilidade consolidada, né? E a gente tem produtos que estão na frente da Selic e produtos que estão atrás da Selic. Acho que a ideia é um pouco explicar essa dinâmica, tá? Então, como a gente fala do mês de março, especificamente, a gente teve uma performance de 0,11 da carteira versus 0,8 da taxa Selic. Quando a gente quebra essa rentabilidade que eu comentei com vocês de 0,11 da carteira oficial da Elevate, a gente tem dois grandes grupos de ativos, né, quando a gente fala de renda fixa. E a gente tem os títulos do Tesouro Direto, né? Então, toda vez que você lê Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, são o que a gente chama de títulos públicos, né? São investimentos de menor risco na carteira, muito maior liquidez também. Então, esses ativos tiveram uma performance de 0,24 versus 0,83 do benchmark, que foi a Selic. E tem uma segunda classe de ativos que a gente chama de fundos de dívida, né? Que são basicamente títulos de dívidas privadas, né? Emitidos por empresas ou instituições. Esses fundos, que são basicamente aqueles que terminam com 11, né? CADIF 11, BDIF 11, Rura 11, KNCA 11, para quem é investidor qualificado, existem alguns investimentos para cima de 1 milhão que a gente também coloca na carteira. Esse grupo teve uma rentabilidade de menos 0,5%, né? E o porquê que isso ocorreu? A gente vai falar basicamente, o destaque negativo no mês foi, por exemplo, né, uma posição que a gente tem em Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2040. Então, isso é um negócio muito importante. A gente já falou disso em outros vídeos, mas sempre vale a pena ressaltar, né? Quando a gente compra um papel, Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2040, primeiro ponto, ele vence em 2040. Isso não quer dizer que a gente só vai resgatar o valor que a gente investiu em 2040. A gente pode resgatar esse valor antes. Eu posso investir hoje e resgatar amanhã, por exemplo, né? No momento que você fez a compra pensando numa taxa de rentabilidade. Então, por exemplo, imagine que você fez a compra no começo desse ano, inflação mais 5%, que é uma excelente taxa, né? Só no Brasil a gente tem títulos públicos pagando 5% de juros reais, né? Acima da inflação, né? Então, é um excelente título. Mas qualquer movimentação de taxas no mercado, que a gente fala que é o comportamento da curva de juros no mercado futuro, isso pode trazer oscilações. Então, aquilo que em janeiro era inflação mais 5, hoje passa a ser inflação mais 6. Como também no futuro isso pode ser inflação mais 4, né? Então, o comportamento dessa taxa, ela influencia no preço do papel. Então, esses papéis, eles sofrem o que a gente chama de marcação diária, tá? Então, toda vez que a taxa sobe, o preço do papel cai. E vice-versa, toda vez que a taxa cai, o preço
do papel sobe, né? A gente colocou aqui alguns motivos que fez a taxa subir, o preço do papel cair, né? Então, a gente tem aqui, né, dados que saíram no mês de março, né? Uma economia brasileira mais aquecida, então a gente vê aí um PIB que vem surpreendendo, né, todos os economistas, tanto do ano passado, o PIB acima das expectativas, como também revisões positivas de PIB para este ano. Mas vocês podem falar, poxa, Charles, mas se a gente está tendo cenário de, né, revisão para cima de PIB, por que que isso é ruim, né? Na verdade, isso seria bom, né, economicamente falando. A gente tem um outro problema, né, que imagine que existe um certo equilíbrio entre crescimento e inflação. Então, se a gente tem uma economia muito aquecida, a gente também acaba tendo uma inflação um pouco mais apertada, né? E inflação é o grande vilão de qualquer economia do mundo, né? Ninguém gosta de pagar hoje, né, sei lá, no seu arroz, o quilo do arroz R$ 10 e no mês que vem está pagando 11 e 12 e 13. Isso é um processo muito forte de destruição de riqueza e de valor, né? Então, toda vez que você tem dados muito fortes econômicos, acima do que talvez seria a expectativa ou o ideal, isso também acaba trazendo mais pressão na inflação. E por que que isso o mercado entende como ruim, né? Então, se você tem uma inflação mais apertada, isso vai exigir que o Banco Central brasileiro, por exemplo, continue com uma taxa de juros alta por mais tempo, né? E toda vez que você tem uma taxa de juros muito alta por muito tempo, isso tende a diminuir crescimento econômico. Então percebe que é uma espécie de existe um equilíbrio, né? E aí não existe um modelo que muito bom a gente tem um crescimento muito alto e inflação muito baixa. Às vezes não dá para a gente ter uma escolha tão certa nesse sentido. O importante é isso de uma certa forma estar mais equilibrado. Então, qualquer coisa que fuja da expectativa desse desequilíbrio causa essa movimentação na taxa de curto. Na Elevate, a gente sempre tenta te sair, né? Aquela questão de, em vez de você ver a árvore, você ver a floresta. Ao invés da gente se preocupar com correções semanais, diárias, mensais de taxa, a gente joga uma perspectiva mais longa de movimentação, né? E quando a gente tem isso, a gente tem uma garantia de um ciclo de corte de juros e uma economia caminhando para um risco fiscal, a princípio, mais controlado, né? Então, isso faz com que a gente entenda que essas taxas no longo prazo elas caiam, né? O que hoje paga inflação mais 6 tende a pagar, por exemplo, inflação mais 5, inflação mais 4 nos próximos anos, e a gente ganha com a valorização e a marcação ao mercado desses títulos, né? Enquanto essa rentabilidade não vem, ele paga juros semestrais que são importantíssimos para o compound da carteira, né? E ao mesmo tempo também já vai remunerando o nosso capital ao longo do tempo, que é muito bom, né? Então, de novo, né? Além desse cenário do Brasil, eu esqueci aqui de comentar de juros americanos mais altos por mais tempo, isso tudo causa pressão, né? No ritmo de ciclo de corte de juros no Brasil. Então, a gente vinha num ciclo um pouco mais acelerado de um passe de 0,5% por reunião. O Banco Central já anunciou que a próxima reunião será 0,5%, mas na próxima da próxima vai ter uma revisão. Ninguém sabe se ele vai diminuir para 0,25, se eventualmente ele vai interromper temporariamente o ciclo de corte de juros, por isso que teve esse estresse, e aí você tem essa marcação ao mercado influenciando não só os títulos de públicos da carteira, né, mas também os títulos privados, né? Então, se a gente tem papéis que pagam inflação mais 6, inflação mais 7, livre de imposto de renda na carteira de fundos, esses papéis tiveram essa correção na taxa, por isso essa desvalorização da carteira. De novo, né, a gente não nega, né, as informações que aconteceram nesse mês, mas a gente tem a certeza que, por exemplo, independente se vai ser agora em maio ou vai ser no segundo semestre desse ano, os Estados Unidos vai sim iniciar um ciclo de corte de juros. Então, a gente sabe que nisso vai ser super positivo para o nosso ciclo de corte de juros da taxa Selic Brasil, e isso, de novo, tira essa pressão muito forte que está sobre esses papéis, eles tendem a se valorizar. Por isso que vocês devem ter percebido que nas últimas semanas a gente vem aproveitando essa janela para comprar este papel, né? Então, se a gente já gostava desse papel pagando inflação mais 5, imagine pagando inflação mais 6. Aí que a gente, de fato, enche a mão e aumenta a posição na carteira. Perfeito. Acho que basicamente isso. Também saiu uma notícia, né, de déficit público no mês de menos 48 bilhões. Acho que isso não ajudou muito no cenário. Então, isso também é algo muito importante, assim, né? Quando a gente fala muito dessa questão de risco fiscal, acho que vocês devem acompanhar, basicamente é o quanto que o governo arrecada versus quanto que o governo gasta, né?
toda vez que você tem um cenário de aumento, que um governo gasta mais do que ele arrecada, ele vai aumentando a dívida pública dele. E isso gera maior risco fiscal para o Brasil, para o país, que também pressiona essa curva de juros, né? Então a gente vem de um mês de janeiro com superávit, esse mês agora com déficit, enfim, o mercado ele fica um pouco apreensivo de como vão ser os próximos passos desse governo, porque também da mesma forma que não é bom para nós, né, na pessoa física, a gente se endividar e ficar pagando os juros do cartão de crédito, quando a gente olha como país, isso também não é um movimento muito saudável. Então, isso também gerou um estresse, mas a princípio a gente entende que não será 48 bi de déficit público todos os meses, mesmo porque o Brasil, com esse novo arcabouço fiscal, ele tem aí metas muito mais claras de superávit e déficit, que se forem de fato cumpridas, será muito benéfico para o Brasil. Então, vamos acompanhar esses movimentos também nos próximos meses. Então, acho que basicamente foi isso que a gente. É engraçado. Basicamente isso que a gente comentou, né? Existe esse efeito na marcação ao mercado, toda vez que aumenta a rentabilidade do título, o valor do título cai, e a gente entende que isso acaba sendo uma oportunidade de compra. Então, uma posição que relativamente eram pequenas na nossa carteira, vocês devem ter visto que a gente vem aumentando aí consistentemente nas últimas semanas, porque, de novo, né? Títulos públicos de baixo risco pagando inflação mais 6 de verdade, tá? Não existe nenhum país do mundo com risco fiscal, né? Com o risco Brasil, que a gente fala, o risco país nesse sentido, pagando uma rentabilidade tão alta e tão boa. Então, perfeito. Vamos falar agora de rentabilidade da carteira de renda variável. Renda variável acaba sendo também, né? Não que a renda fixa não seja a preferida, mas acaba sendo a joia da coroa da Elevate, né? Nesse processo aí dos últimos 6, 7 anos, a gente tem uma performance aí 3 vezes o Ibovespa. Para quem trabalha com isso, sabe o quanto isso é difícil de conquistar. E mais do que essa conquista, acho que a questão de controle de risco e volatilidade da carteira da Elevate acaba sendo muito bacana nesse sentido, né? A gente sempre comenta com o cliente, né? A ideia é quando a gente, mais do que você escolher a ação A ou a ação B, a construção de um portfólio de investimento ela acaba sendo extremamente importante, né? E a construção de portfólio exige técnicas de combinação de ativos, de correlação, cálculos de alfa e de beta e todas as outras gregas para a gente montar um cenário onde a ideia é que a carteira da Levite caia menos do que o Ibovespa num ciclo de baixa, mas que ao mesmo tempo também ela consiga performar acima da carteira do Ibovespa em ciclos de alta, né? Então, por isso que exige essa questão do investimento mais ativo da nossa parte, né? Então, não necessariamente quando a gente faz a venda de uma ação para a compra de uma ação, é porque a gente gostava daquela ação e em um mês a gente deixou de gostar. Não, é porque a gente está acompanhando isso muito próximo e por todos esses cálculos de construção de portfólio, como também cálculos de potencial de retorno, tem empresas que têm uma combinação melhor e a gente vai ajustando o portfólio da Elevate nesse sentido. Então, acho que o grande exemplo, né, da carteira, sem dúvida, foi Gerdau, né? Gerdau é uma ação que a gente comprou lá desde 2017, quando a gente abriu a carteira, a gente tinha ela, uma ação que a gente comprou aí na casa dos 4, vendemos aí na casa dos 12, 13, 14 reais em 2021, se eu não me engano, em 2020, 2021. A ação chegou a bater 14, depois caiu para 10, né? E a gente voltou a comprar a ação. Isso não quer dizer que a gente deixou de gostar da ação e agora gostamos novamente. A gente sempre gostou de Gerdau. Mas quando a gente fazia o potencial de retorno do preço da ação, a gente entendeu que existiam melhores oportunidades, por isso que a gente faz esses swing trades, que são essas compras e vendas, né? É óbvio que não é loucura, todos vocês sabem, né? Não é todo dia, não é toda semana, mas eventualmente uma vez por mês a gente acha saudável essa correção de portfólio justamente para capturar uma melhor performance e um menor risco de carteira também nesse sentido. O mês de março foi um mês muito bom para a carteira da Elevate. A carteira performou aí praticamente 3%, enquanto o Ibovespa performou menos 0,7%. Se a gente pega no ano, a carteira da Elevate está com positivo de 0,5% versus menos 4% do Ibovespa. Então, é um motivo aí de orgulho e a gente fica muito feliz, né? E a felicidade, ela vem também no sentido que a gente sabe que é só o começo, né? Então, assim, a gente vem, né? Já iniciamos um ciclo de corte de juros e a gente vê aí um movimento que o pessoal ainda não descobriu muito bolsa, né?
mas algumas conversas que a gente tem tido com o mercado, com investidores institucionais, com algumas mudanças, né? A gente percebe que tende a incrementar um fluxo de bolsa mais forte para os próximos meses, né? E aí é muito uma questão de market time, né? Então, se a gente pega o ano passado, que a bolsa subiu, se eu não me engano, acho que 10, 15, 20% só em novembro do ano passado, em um único mês, isso é mais do que a rentabilidade de uma carteira de renda fixa o ano todo, né? E a gente nunca vai saber, né? Queria eu saber o dia, a semana, o mês que isso vai ocorrer, mas a gente sabe que tem todos os instrumentos para acontecer. Então, estar posicionado nesses ativos é essencial para justamente surfar esta onda, né? Então, quando a gente fala daquele composto, né, que a carteira da Elevate rendeu no mês quase 3%, a gente teve uma carteira de ações, né, que rendeu 2% versus o benchmark, que foi menos 0,7% do Ibovespa, e a gente tem, né, aquela ETF de cripto, que é uma posição pequena na nossa carteira, que é o Hash 11, né, HASH11, que vem novamente de um mês de forte performance, né, rendendo aí 14%, enquanto o Bitcoin em si rendeu 13,7%. Para quem não sabe, a gente já explicou um pouco essa cripto a gente escolheu. Primeiro, por uma questão de gestão de risco, né, e de liquidez, de você operar isso via B3, de você ter aí uma gestora certificada CVM, uma gestora certificada na SEC, que é a CVM americana, que roda lá no Nasdaq, enfim. Então, é muito mais seguro e menos arriscado você investir numa ETF do que você comprar cripto sozinho numa carteira no mercado de corretora tradicional, né, de blockchain nesse processo. E, ao mesmo tempo, ele tem um papel muito importante naquilo que a gente já comentou de construção de portfólio, tá? Então, de novo, foi uma rentabilidade de 14%, somado com essa rentabilidade de 2%, fez com que a carteira como um todo tivesse uma performance de 3%. Mesmo porque a nossa participação em cripto, ela é muito menor do que a nossa exposição em bolsa, justamente pela volatilidade do papel e pelo comportamento que ele tem hoje, né, no mercado em si. O grande destaque do mês de março, sem dúvida nenhuma, foi Suzano. Suzano foi até interessante, né? É, a gente fez um post no Instagram, né, rapidinho, falando dessa revisão do mercado, né? Então, a gente incluiu Suzano, acho que no último trimestre do ano passado, assim, a gente chegou a comprar Suzano por 50, algo nesse sentido, assim. Em 3, 6 meses, a ação já aumentou mais de 20%, aumentou R$ 10, mais de R$ 10 o preço da ação. E aí é legal dividir um pouco isso com vocês, né? Então, assim, a gente aproveitamos a rentabilidade da renda fixa para falar da parte ruim da carteira e explicar um pouco a nossa visão e posicionamento nisso, né? Que é um ruim, mas de novo, né? Para quem tem uma visão de médio e longo prazo, uma construção de carteira, é uma excelente oportunidade de compra que surge, que lá na frente é uma correção onde a gente vai ter uma boa rentabilidade e uma marcação ao mercado favorável para o nosso portfólio. Em bolsa acontece da mesma forma, né? Então, acho que vale pegar aí um exemplo e explicar e aproveitar esse momento que a gente tem do vídeo mensal para explicar um pouco o porquê, né, dessa rentabilidade. Então, quando a gente pega a Suzano, o mercado, quando eu digo mercado, eu digo todos os principais players financeiros que fazem alocação de investimentos, como a Elevate, né, como todos os investidores também, eles estavam muito pessimistas com a demanda global de celulose, principalmente quando a gente olhava Europa e China. E a gente, né, isso é muito interessante, assim, isso era uma outra conversa que eu estava tendo essa semana com um grande amigo meu, né, que quando a gente monta uma posição em investimentos, o mercado, o preço da ação reflete um consenso de mercado, né? E é muito difícil você peitar este mercado no sentido do tipo, poxa, você tem as mentes mais brilhantes trabalhando no mercado financeiro. Como é um mercado que naturalmente ele acaba remunerando melhor os funcionários, teoricamente você acaba, né? Isso é óbvio que existem exceções, mas são provavelmente os grandes estudantes de grandes escolas acabam indo para isso. Então, o consenso lá acaba sendo um consenso, como é que eu posso dizer, muito bem construído, né? É difícil você achar gaps ou buracos nessas análises ou nesses consensos, tanto nacionais como globais, né? E a gente achou em Suzano esse gap, né? A gente entende sim que existe um problema de demanda por celulose na Europa, mas na China a gente tinha uma visão diferente, né? E aí, como que funciona isso basicamente? Acho que isso é legal dividir com vocês também, né? Acho que não é surpresa para ninguém que, de fato, a China ela vem surpreendendo negativamente em ritmo de crescimento, vem tendo problemas geopolíticos, toda essa discussão, né,
de guerra de Rússia e Ucrânia, posicionamento da China, a questão de trade war, né, toda essa guerra comercial com os Estados Unidos, toda a questão que envolve Taiwan, guerra de chips, enfim. É, China tem lá os seus problemas nesse sentido que está refletindo em crescimento econômico, né? E aí, quando a gente olha, né, e aí é um pouco disso, assim, mas para quem não sabe, a Suzano é a maior fabricante de celulose fibra curta do mundo, né, e o maior mercado hoje da Suzano, de fato, é a China. Então, quando tem uma expectativa de menos crescimento na China, teoricamente existe uma expectativa de menos crescimento de vendas da Suzano, e isso impactou muito forte o setor que ela atua, como também o preço da ação. Só que quando a gente percebe uma menor taxa de crescimento na China, a gente percebe que o mercado de construção civil, que tem uma participação muito forte no PIB chinês, de fato ele vem enfrentando grandes desafios, né? E isso vem prejudicando a economia chinesa. Só que, em contrapartida, a gente percebe que existe uma migração, né, de tanto numa questão de uso do dinheiro para construção, né, para o setor de construção civil, muito mais uma questão, uma migração para o mercado de serviços, né? E aí, para quem não sabe, a Suzano ela fabrica, né, a questão de celulose, mas tanto a questão de papéis, como também o que a gente chama de papel, que serão basicamente papéis, não só papel sulfite, né, mas papel higiênico, lenços umedecidos, né? E toda vez que você tem um crescimento, né, de riqueza de um país, você acaba tendo um maior consumo, desde papel higiênico, de lenços umedecidos. Toda vez que você viaja mais, você acaba consumindo mais em restaurantes, em hotéis, então é natural que você tenha um maior consumo de guardanapo, e de novo, né, papéis nesse sentido de papel higiênico e lenços e outros. E a gente teve essa visão, falou assim, olha, a gente acha assim que de fato o mercado de construção civil está muito ruim, por isso que Vale também vem sofrendo muito no Brasil, mas a gente entende que o papel do mercado de celulose tende a performar diferente. E aí, por ter essa discordância do status quo de mercado, a gente de fato entendeu que a Suzano estava num excelente ponto de entrada e, felizmente, a realidade se mostrou diferente. A companhia ela vem diferente do que o mercado esperava e muito alinhado do que a gente esperava. E ela apresentou um balanço muito saudável financeiro aí no último tri, né? Por isso que, quando sai o resultado muito bom, a ação acaba sendo corrigida para cima. A gente teve essa forte valorização. Além disto, né, para quem acompanha a empresa, existe o que a gente chama de Projeto Cerrado. O Projeto Cerrado é uma nova fábrica que está sendo construída no Mato Grosso, que vai forma meio grosseira, quase aumentar em um terço a capacidade de produção da Suzano e vai ajudar em muito na redução de custo de produção da companhia, né? Então, o projeto está programado para começar já agora nesse segundo trimestre desse ano. Óbvio que tem todo um processo de warm-up, né? A fábrica não sai do 0 a 100% de capacidade em 1 ou 2 meses, mas já inicia-se. Então, esta operação que vai ser muito boa para a companhia, né? E aí, ao iniciar essa operação, já, como eu já disse, né, vai ter um forte processo de redução de custo de produção, vai ter um aumento de produção e de receita da companhia, naturalmente, e isso, além de melhorar a margem e lucro, também vai desalavancar o balanço dela. Então, uma obra como essa, acho que não sei se você sabe, são algumas dezenas de bilhões de reais, né? E o fato dessa obra já ter sido concluída e aumentar todos esses pontos, aquela dívida que foi feita grande para conseguir arcar com os objetivos da obra, ela tende a diminuir ao longo do tempo. Se a empresa tem menos dívida, ela paga menos juros, melhora resultado, acaba sendo uma bola de neve super positiva, né? Então, nesse sentido que o papel, por isso que o papel da Suzano performou tão bem, né? Acho que foi super bacana para a gente aproveitar e explicar um pouco como o mercado funciona nesse sentido, né? De premissas que estão sendo tomadas, e como isso evolui ao longo do tempo, né? Uma coisa para a gente fechar, acho que eu vou gastar aqui mais 5 minutinhos do precioso tempo de vocês. Isso aqui é uma apresentação da Suzano, né, em roadshows que ela vão fazendo com investidores institucionais, que a gente falou muito de números, né, de performance, de rentabilidade, e a Elevate ela também tem um lado muito forte de a gente quer ser sócios de boas empresas, né? Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla daquela questão do que o seu dinheiro nutre, né? Então, a gente não faz investimentos só por investimentos visando lucro. Quando a gente faz investimento em bolsa, a gente tem uma visão muito forte de, poxa, existe um negócio muito bem gerido, um negócio muito bem tocado tanto pelo ponto de vista de governança no conselho e todas as estruturas
executivos da companhia, como também pessoas boas, né? Que fazem um produto que causa um impacto bacana, não só econômico e financeiro, para os acionistas, mas também para todos os públicos com os quais eles conversam, com todos os seus stakeholders. E tem uma agenda ESG verdadeira, né? De reduzir impacto ambiental, de reduzir impacto social da companhia. E a Suzano acaba sendo um case muito interessante, porque todas as companhias que a gente investe, elas têm esse perfil. A Suzano talvez um pouco mais quando a gente coloca a lente ESG, né? De aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Essa aqui é uma apresentação da companhia que ela faz, né, para Roadshow, que eu gostaria de aproveitar um pouco com vocês, né? Peço desculpa de a apresentação estar em inglês, não é culpa minha, é culpa do RI da Suzano, mas a Suzano, ela é uma empresa bem grandinha, tem valuation aí de dezenas de bilhões de reais na B3 também, e acaba tendo muito uma participação de investidores estrangeiros na companhia. Então, por isso que eles fazem esse material em inglês, mas acho que vale dividir com vocês um pouco a companhia para vocês entenderem, né? Aqui, quando a gente fala de governança corporativa, isso para a gente é muito importante. Então, para quem não conhece, existe o IBGC, né? Que é hoje o órgão principal, né? Que ao mesmo tempo ajuda as empresas a estruturarem a sua governança, como também fornece diretrizes de melhores práticas nesse sentido, né? Então, a gente pega a Suzano ela tem uma nota muito forte. A gente tem algumas dimensões de análise, né? A dimensão de governança da Suzano, com certeza, é uma das melhores que a gente tem na carteira. Então, aqui ele fala um pouco, né, toda essa questão de como que funciona o conselho, né? Então, ele comenta que são 9 membros, né? 56% mais da metade desse conselho é formado por membros independentes. Então, isso é muito bacana, porque isso agrega muito forte na discussão. E aí, quando a gente fala de você ter uma questão de share value, né? Uma questão de valor compartilhado, que o board não esteja discutindo somente aquilo que seja de interesse dos acionistas, mas também de outros players que se interagem, que compõem e que representam não só a sociedade, mas como também as pessoas com as quais a Suzano tem uma interconexão, uma interdependência também, né? Aqui é praticamente um terço do board também composto por mulheres. Acho que é muito legal essa discussão de diversidade, é muito rico para a companhia, né? Então, isso é muito bacana. Aqui ele mostra também uma estrutura de você ter o conselho de administração e você ter comitês que auxiliam, né, a construção de materiais técnicos e também a discussão disso com o conselho, né? Que aí tem todos os comitês fiscais, de pessoas, de sustentabilidade, que é muito bacana, de estratégia e financeiro, né? É legal dizer também que a Suzano ela é listada no Novo Mercado, né? Então, o Novo Mercado, basicamente, só para vocês entenderem, você tem a B3, que vão ter todas as ações que fazem parte da B3. Existe um grupo dessas ações que a gente chama de Novo Mercado, que é justamente uma espécie de um checklist que a própria B3 faz, do tipo, olha, existem boas práticas de governança corporativa. Então, se você atende essas boas práticas, você pode fazer parte do Novo Mercado. Se você não atende, você não faz parte deste Novo Mercado. Então, a Suzano é muito bacana, porque ela já é listada no mercado já há alguns anos, né? Também, para quem não sabe, ela é listada na NYSE, né? Que é a Bolsa de Nova York também. Então, ela tem tantas ações aqui no Brasil, como também na New York Stock Exchange, também nesse sentido. E uma coisa muito legal que hoje 10%, né? Das metas dos conselheiros, né? E é legal que isso cascateia tanto diretoria executiva e todo o corpo de funcionários da Suzano, são metas atreladas a questões ambientais, né? Então, isso aqui é muito rico, assim, é difícil você ver uma empresa que tem esse nível de governança corporativa e essa preocupação com o termo, não só uma discussão, né, que a gente fala de bottom-up ou lá no cima, mas na verdade o conselho que acaba sendo o principal ente de governança da companhia já está com isso enraizado e acaba cascateando isso em todos os níveis da empresa, né? Aqui acho que também para não me estender muito, mas depois quem quiser, né, ou tem curiosidade, me pede para mim que eu mando essa apresentação mais completa, e acho que depois vale a gente fazer até um bate-papo específico de Suzano, né? Mas é uma empresa muito bacana, ela tem hoje algo em torno de 2,6 milhões de hectares, é um pequeno monstrinho no Brasil, e é muito bacana que disso 1,5 é de fato floresta plantada, né, para a produção de celulose, e os outros 1,1 milhões de hectares é reservado para conservação e proteção. Isso é um negócio muito bacana também da Suzano, essa preocupação com o meio ambiente, com a biodiversidade, né, com toda a manutenção da flora e da fauna das suas florestas, das suas reservas, isso é muito
legal também. Aqui ele fala um pouco mais de megatrends, né? Então, o que base a tese de longo prazo da Suzano, né? Basicamente, se você tem um cenário de, né, de maior urbanização, de crescimento, envelhecimento da população, mudanças climáticas, né? Tecnologia e o crescimento de economias emergentes, isso acaba sendo uma oportunidade muito forte para a Suzano, né? Então, por exemplo, né, a gente tem um exemplo meio bobo, né? Então, se a população cada vez mais cresce, existe um cálculo que uma pessoa, um exemplo, tá? Uma pessoa usa, sei lá, 12 rolos de papéis higiênicos ao ano. Então, se a população cresce, então, se tem mais pessoas, existe mais, uma necessidade maior por rolos de papéis higiênicos, né? Uma população mais velha também acaba tendo muito mais cuidados. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, né? Então, uma pessoa mais de idade, ela acaba tendo que usar mais lenços para fazer a sua limpeza pessoal, sua higiene pessoal, eventualmente tem a necessidade de fraldas. Então, isso também aumenta a necessidade de tipos de papéis que a Suzano produz. Então, tudo isso acaba se refletindo no aumento de demanda pelo produto que, por exemplo, que a Suzano ela utiliza, né? Quando a gente fala de Emerging Economies Growth, então quando você tem países emergentes que de fato ali, né, tem uma população que tem um consumo menor, é naturalmente que essa pessoa não consuma 12 rolos, ela consuma somente 6 rolos de papel higiênico. Mas quando essa economia vai evoluindo, ela tende a usar mais papel. Então isso tende também a melhorar o crescimento da Suzano. E as oportunidades que eles colocam, que eu acho que é maravilhosa, né, que é a redução de uso de plásticos, né? Então, cada vez mais a gente vem reduzindo o uso de plástico para o uso de papel reciclável, por exemplo, para embalagens, enfim, então isso acaba sendo uma oportunidade muito forte de mercado para a Suzano. A questão, né, de uso de materiais renováveis and inputs, então, assim, a Suzano ela também tem um processo muito forte de investimento em tecnologia, de reaproveitamento de papéis, de reciclagem de papéis, de eventualmente sobras do processo, ela criar novos produtos com isso e reduzir a geração de resíduo, melhorar a economia circular da economia, então isso também é algo muito bacana. E uma coisa muito forte é a captura de carbono, né? Então, toda vez que você tem uma floresta por si só, ela tem um processo de captura de carbono imensa. Então, se você faz um processo, né, muito bem construído, né, de transformar essa celulose, transformar essa floresta em celulose, ao mesmo tempo também você pegar essa biomassa e gerar energia, né, quando você vê o cálculo de impacto de emissão de CO2, diminui drasticamente, você tem um processo muito mais efetivo e evoluído nesse sentido. Então, Suzano acaba sendo, acho que, nessa questão, né? Aqui, poxa, essa reunião aqui, para você ter uma ideia, é uma reunião de 4 horas que eles utilizam, né? Mas aqui eles colocam essa discussão que a gente comentou de sustentabilidade, né? Como isso funciona no board da companhia, no conselho, no time de gestão, nos times de trabalho. E acho que é legal que aqui ele traz, né, quais são esses indicadores, né? Então ele fala, quando a gente fala de... E aqui muito baseado nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Acho que da ONU, para quem não conhece, mas de mudanças climáticas. Então, redução de 15% das emissões de CO2, escopo 1 e escopo 2, a questão de captura de mais de 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, a questão de água, então a água é muito crítica para a produção de celulose, então ele coloca aqui como é que ele vai fazer tanto a parte de redução de água, como também a questão de melhorar as reservas de água críticas nesse sentido, toda a lógica de biodiversidade, a questão de geração de resíduos, geração de energia, educação, isso é um negócio muito legal, combate à pobreza, tanto a parte de diversidade e inclusão da própria Suzano, né? Então, a Suzano, ela tem como meta, né? 1/3, né? 30% de mulheres e 30% de funcionários negros em posições de liderança. Então, putz, isso é muito legal porque acaba ajudando num processo de diversidade da companhia e a gente entende que isso traz uma riqueza de ideias, de conhecimento que vai ajudar a empresa a cada vez mais evoluir, né? Como negócio. Então, isso para a gente é um negócio muito legal, muito bacana. Isso é uma coisa muito legal também da Suzano, que tudo isso que a gente acaba sendo uma questão muito da Suzano com ela mesma. Mas quando a gente pensa na Suzano como share value, quais são os outros stakeholders com a qual ela interage, a gente tem essa discussão de pobreza, né? Então, tirar 200 mil pessoas em situações de pobreza das áreas onde a Suzano opera. Eles têm depois lá um dashboard que mostra que já, se eu não me engano, já foram 56 mil pessoas que saíram, que eles têm essas metas até 2025, 2030, né? E aí, como que eles estão fazendo isso? Quais são as ações que eles estão tomando? Cara, é um material fantástico. Assim, quem tem mais curiosidade, depois a gente pode se aprofundar mais nisso.
Então, e isso, de novo, né, são indicadores aonde o conselho, a remuneração do conselho de administração, remuneração variável, está atrelada ao atingimento dessas metas, né? Então, isso faz com que, de fato, isso gere uma força muito forte na companhia para que ela consiga fazer essa mudança, né? Enfim, acho que aqui eu não vou gastar muito mais o tempo de vocês, mas é só para trazer um pouco este exemplo, né? De falar um pouco como que foi a carteira, falar um pouco qual que é a nossa percepção dessa rentabilidade da carteira e explicar um pouco também, né, cases de sucesso, tanto de performance, e um pouco o que que a gente olha para escolher a composição e incluir uma nova ação no nosso portfólio. Perfeito. Acho que é isso, gente. Só tenho aí a agradecer mais uma vez o tempo e a confiança de vocês no nosso trabalho. Desejar a todos aí um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês. Fiquem com Deus. Até mais.